Tem uma história agora diferente de uma jovem estudante de medicina de apenas 23 anos que foi levada às pressas para um hospital. Lá, os médicos não conseguem salvar a vida dessa jovem. O nome dela é Carolina e Carolina perde a vida sem que a causa fosse identificada. A polícia levanta uma hipótese de que a Carolina tenha tirado a própria vida, mas o que teria levado uma jovem cheia de sonhos, sempre tão elogiada, tão linda, a algo tão trágico? O pai está inconformado. Ele investigou essa história por conta e agora quer que o ex-namorado dela seja responsabilizado. Por que é que o pai acredita que o ex-namorado é o responsável pela morte? Deixa eu ouvir o áudio com vocês, por favor. Eu não conseguia enxergar que eu sofri um abuso psicológico, de manipulação, de coerção. Ele me induziu a fazer o que ele queria. Tem quase 1 mês e meio que ele tá fazendo isso comigo. E aí eu me exaltei. Eu cheguei no meu limite. Eu falei, eu não aguento mais. Eu vou contar pros seus pais, eu vou contar pro meu pai. Eu vou fazer um BO. Sempre falava pra mim, amor, se você me ama, você tem que fazer isso. Ele quer pintar uma história como se eu fosse a errada, entendeu? E os dois tiveram os erros. Só que a questão foi, eu nunca quis fazer um aborto. Ele fez o que ele falou que ele não faria, que era me abandonar, me deixar sozinha em crise. Eu tô tendo que fazer a pior coisa que eu jamais falei que eu ia fazer, que era contar, que era denunciar, porque eu não tô aguentando mais. Esse áudio revela que essa moça ela foi vítima desse rapaz, ou mostra da parte dela uma fragilidade emocional tão grande por ter se sentido abandonada e ela sim teria coragem por conta disso de tirar a própria vida. Para a polícia, o que esse áudio significa? Vamos ver? Carolina Andrade Zar, 23 anos, estudante de medicina e agora morta. Fauês é advogado e pai de Carolina. Hoje encara a defesa mais difícil da carreira: esclarecer o que realmente aconteceu com a filha. É com o celular na mão, revendo as fotos da filha, que o pai advogado busca forças para tentar suportar uma dor que parece não ter fim. Sempre eu falo, segunda-feira eu vou voltar a trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas, meus clientes estão precisando de mim, né? Eu tenho que voltar na minha rotina, mas tá difícil. Carolina estudava medicina em Marília, no interior de São Paulo, e morava com o pai. No dia em que tudo aconteceu, ela mandou uma mensagem para um amigo da família, dizendo que não estava bem. Ela ligou e falou que estava com náusea, com diarreia e com dor na barriga. Como ele estava do outro lado da cidade e ele estava na academia, e ele tinha ido para a academia a pé, ele falou, Carol, eu vou ligar pro SAMU e vou descer em casa que eu tô a pé. Quem chegar primeiro aí já vai te socorrendo. Quando ele chegou em casa, ele já deparou com ela sendo socorrida pelo SAMU. A estudante de medicina foi levada à Santa Casa da cidade, mas morreu no mesmo dia. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha tomado esse ácido, que esse ácido é muito corrosivo. A equipe médica não conseguiu determinar na hora a causa exata da morte. A hipótese levantada foi de uma possível intoxicação alimentar ou exposição a substâncias tóxicas. Um frasco encontrado na casa foi apreendido para análise. Mas o que teria levado uma jovem cheia de sonhos a um fim tão trágico? A peça-chave de tudo isso, pelo que nós temos, é o ex-namorado. Houve aí essa questão do aborto ano passado, não foi receptivo da parte dele, ele induziu ela à prática do aborto, mas houve uma forma ativa da parte dele de comprar o medicamento, pelo que nós temos de acompanhá-la, ficar com ela no quarto do hotel num período necessário para que o aborto fosse feito de forma conclusiva e tivesse sucesso nessa empreitada. Após isso, ele abandonou ela. Esse cômodo aqui é o quarto onde Carolina vivia, descansava e estudava. A gente consegue perceber que a cama ainda continua aqui. Desse lado tem alguns pertences ainda da Carolina, livros, papéis, tudo que ela utilizava na universidade. E mais ali, ao lado, o guarda-roupa, que já está vazio. Não tem nenhuma roupa da Carolina. Um ambiente que tinha muita vida
hoje encontra totalmente no vazio. Carolina tirou a própria vida ou foi vítima de um crime? O caso só chegou à polícia após uma notícia crime. Um inquérito foi aberto no dia 26 de maio pela Polícia Civil para investigar os crimes de instigação ao suicídio e aborto provocado. A família disponibilizou com exclusividade um áudio gravado por Carolina, relatando tudo o que teria sofrido. E eu não conseguia enxergar que eu sofri um abuso psicológico, de manipulação, de coerção. Ele me induziu a fazer o que ele queria. Tem quase 1 mês e meio que ele tá fazendo isso comigo. E aí eu me exaltei. Eu cheguei no meu limite. Eu falei, eu não aguento mais. Eu vou contar pros seus pais, eu vou contar pro meu pai. Eu vou fazer um BO. Sempre falava pra mim, amor, se você me ama, você tem que fazer isso. Ele quer pintar uma história como se eu fosse a errada, entendeu? E os dois tiveram os erros. Só que a questão foi, eu nunca quis fazer um aborto. Ele fez o que ele falou que ele não faria, que era me abandonar, me deixar sozinha em crise. Eu tô tendo que fazer a pior coisa que eu jamais falei que eu ia fazer, que era contar, que era denunciar, porque eu não tô aguentando mais. O advogado da família diz que já existem elementos suficientes para que o Ministério Público ofereça denúncia, assim que o relatório final for concluído. Ela fez um dossiê de 60 páginas, existe ao menos em cada página 4 a 5 prints por página, então assim, é um conteúdo extenso. E nesses prints ela explica a situação. O laudo que vai apontar a causa da morte de Carolina deve ficar pronto até o fim de junho. Documentos relacionados à morte de Carolina não foram liberados. Nós tentamos contato por telefone com uma das empresas da família do ex-namorado de Carolina, mas ninguém nos atendeu. Sua ligação foi encaminhada ao voicemail. A pessoa que você está tentando contatar não está disponível. Enquanto a justiça não vem, o pai segue na luta por respostas. O sonho de ver a filha formada e realizada não se concretizou. O que a gente espera é que a justiça seja feita e nós vamos lutar até o fim para que isso aconteça. O cara perde uma... Gente, vai ter que ser investigado e nós vamos ficar em cima.